Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com as nossas aulas de língua portuguesa. Esse é o nosso sexto encontro do ciclo 3, as aulas do sexto e dos sétimos anos, e nós vamos retomar um pouquinho daquilo que nós vimos na última aula, falando um pouco de substantivo, falando um pouco também do gênero poema, que foi o gênero que você viu na última aula. Antes de nós começarmos, é muito importante a gente pensar um pouquinho a respeito dos nossos objetivos na aula. Os objetivos da nossa aula, eles vão ser reforçar a compreensão dos aspectos sociais, verbais e estruturais do gênero discursivo poema. O que eu quero dizer quando eu falo que você tem que ler um poema e prestar atenção na estrutura desse poema? É porque o poema, ele se diferencia. Embora haja poesia também em um texto em prosa, o poema se diferencia bem especificamente em relação à estrutura. Então, um conto que você lê, um romance que você lê, o próprio diário, por exemplo, que às vezes você observa, tem uma estrutura diferente. Então, é necessário que você pense um pouco na estrutura, porque no poema existe algo que nós chamamos de rima, que é quando a combinação dos sons ela acontece, que é importante você observar para que você possa ter a compreensão daquilo ali também. Além disso, nós precisamos comparar informações dos propósitos comunicativos quando eu tenho um gênero como esse. Um texto poético, produzido por um poeta, e quando se assume a perspectiva de uma pessoa que fala, de uma voz que fala por trás desse poema, e que eu chamo essa voz de eu lírico, ela tem um propósito comunicativo. Lembra? Nenhum texto que você lê na sua escola, na sua casa, no seu Facebook, no seu WhatsApp, é sem um propósito comunicativo. Então, só para a gente pensar bem e reforçar essa ideia agora no começo, o propósito comunicativo é qual é a intenção que existe por trás daquele texto. E por último, nós vamos também compreender os efeitos de sentido na utilização dos graus do substantivo. Nós vamos falar hoje de classes gramaticais. Aliás, nós vamos falar de uma classe gramatical específica, que é o substantivo, mas é importante você já ir pensando que essas classes gramaticais, elas existem na língua portuguesa. Eu queria que você acompanhasse aí, junto comigo, na sua casa, de forma bem atenta, a leitura desse poema, que é um poema da Ruth Salles, em que ela diz pra gente o que é um substantivo. Diz assim o texto: tudo que existe no mundo, a pedra e a planta, o bicho e o homem, tudo tem um nome. É o substantivo. Assim nomeadas, as coisas criadas parecem mais vivas. Há uns mais altivos, têm alta cabeça com a letra maiúscula. É que eles começam. São nomes de gente. Lucinha, Fernando, são nossos bichinhos. Totó e Bichano. São nomes de terras, de rios, de montanhas. São Paulo, Amazonas, os Andes, a Espanha. Substantivo próprio é o nome que tem, próprio de lugar ou próprio de alguém. Se tudo no mundo por Deus foi criado, o nome de tudo pelo homem foi dado. Você deve conhecer a história bíblica, e se você não conhece, talvez os seus avós, as pessoas de mais idade na sua casa, elas possam te contar um pouquinho a respeito do que a Bíblia conta a respeito, para quem acredita no criacionismo, de que quando Deus criou os animais, Deus pediu que Adão desse os nomes a esses animais. Então, o que o poema diz é que tudo que existe tem um nome. E esse nome é chamado de substantivo. Então, se você pensar, por exemplo, em vários nomes que existem na sua relação com as pessoas e na sua relação com o mundo, você vai lembrar que esses nomes, eles são substantivos. Então, o seu nome próprio, o nome que a sua mãe lhe deu, é um substantivo. Se você está sentado em algum lugar, o nome desse lugar é um substantivo. Se você está com algum objeto na mão para você copiar o que você está ouvindo agora, esse objeto tem um nome e é um substantivo. Então, todas as coisas têm um nome e esse nome, ele é o substantivo. Foi isso que a Ruth Salles quis dizer para a gente nesse poema, de uma forma divertida, bem-humorada,
ela tenta explicar para nós o que é o substantivo. Além disso, quando nós pensamos nesse nome e nessa ideia de que tudo tem um nome e esse nome é o substantivo, nós precisamos pensar também que, além dessa classe de palavra que você está vendo aí bem destacadinho em vermelho, o substantivo, que você não vai mais esquecer, existem mais outras 9 classes de palavras na língua portuguesa, como o verbo, como o advérbio, como a conjunção, como a preposição e assim por diante. Mas hoje nós vamos falar especificamente do substantivo e mais particularmente ainda dos graus do substantivo, que é uma forma de mexer nesse substantivo para que ele indique um aumento de tamanho ou uma diminuição do tamanho. E esse aumento e essa diminuição nós chamamos de aumentativo e diminutivo. Mas você não vai conhecer só esse aumento e essa diminuição. Você vai também aprender que existe um propósito comunicativo. Lembra do que eu falei há pouco com você? Propósito comunicativo é a intenção que eu tenho por trás daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou escrevendo. E nós vamos pensar quais são os propósitos comunicativos quando eu utilizo o aumentativo e o diminutivo. Será que é sempre só para indicar tamanho? Quando você diz assim, eu tenho um amigão lá na escola, você pegou o substantivo amigo, lembra? Tudo tem um nome, o substantivo. Você pegou o substantivo amigo e flexionou para o aumentativo. Usou a expressão amigão. Quando você usa essa expressão, é para falar do tamanho do seu amigo? Só porque ele é alto ou porque ele é mais forte? Ou você está querendo dar uma outra conotação, dar um outro sentido para o aumentativo amigão que você usou? É muito importante nós pensarmos a respeito dos graus do substantivo, exatamente porque quando você usa uma palavra no aumentativo ou no diminutivo, nem sempre você está se referindo apenas ao tamanho. E é a respeito dessas reflexões que nós vamos falar. Para nós começarmos, você vai ver um outro poema junto comigo, que se chama Poeminho do Contra, de um poeta muito famoso chamado Mário Quintana. E o texto diz assim, acompanhe a leitura, pensa bastante a respeito de como esse poema ele é construído e de como as ideias elas são apresentadas aí. Por quê? Por trás de tudo aquilo que é dito, por trás de tudo aquilo que é escrito, existe o que nós chamamos de propósito comunicativo, existe o que nós chamamos de efeito de sentido. E quando o Mário Quintana escreveu esse poema, quando você tem a voz do eu lírico por trás desse poema, você tem um propósito comunicativo, você tem um efeito de sentido. Eu repito assim que é para você aprender bem esses termos, que são eles que vão aparecer nas suas avaliações depois. Acompanha comigo a leitura do poema, que diz assim: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Esse é um dos poemas mais famosos do Mário Quintana e é um poema que ele caiu muito no gosto das pessoas, principalmente esses últimos versos. Eles passarão, eu passarinho. Esses versos que você tem aí, eles são versos que apresentam palavras, tá vendo? Passarão bem aqui e o passarinho aqui embaixo também, eles são versos que apresentam palavras que estão no aumentativo, que é o passarão aqui no final, e no diminutivo, que é o passarinho. A ideia do Mário Quintana foi trazer para a gente uma brincadeira com essas duas palavras. Mas quando nós pensamos em um poema, nós precisamos pensar em muitas coisas e você vai acompanhar cada um desses itens que precisam ser analisados. Primeiro, quem é o autor desse poema? Por que ele escreveu? Para que ele escreveu? Então, todas as vezes que você lê um texto, você pensa que por trás desse texto existe alguém falando alguma coisa com você. A Ruth Salles, por exemplo, que escreveu o outro poema que nós vimos agora há pouco para explicar para a gente o que era substantivo,
ela tinha um propósito comunicativo, ela tinha uma intenção de uma maneira divertida, bem-humorada e poética, mostrar pra gente o que se entende como substantivo. O Mário Quintana também tem uma intenção quando ele construiu esse poemínio, que só o título dele já deve chamar a nossa atenção, que é Poemínio do Contra. Além de nós pensarmos em quem é o autor, também é importante nós pensarmos qual é a intenção desse autor. Por que ele escreveu, para que ele escreveu, o que ele está querendo dizer para nós. As informações que esse eu lírico, ou que esse poeta, ou que esse artista utilizou para dar informação para a gente no texto que nós estamos lendo, qual foi o tempo e qual foi o espaço em que esse texto ele foi escrito. No caso do Poemínio do Contra, ele foi escrito na época da ditadura militar. E aí, quando você pensa, a época da ditadura militar foi uma época em que as pessoas elas não tinham liberdade de expressão. Por que será que alguém, nesse momento, escreve um poeminho, um poeminha, na verdade, mas dá o título desse poema de Poemínio do Contra? Era contra quem? Ou contra o quê que ele estava se manifestando naquele momento? O suporte é o meio aonde esse texto ele vai circular. Então, hoje vocês leem principalmente textos na internet, mas na época em que esse texto ele foi escrito, havia outros meios de circulação. Então, um poema ele podia ser publicado num livro, ele podia ser publicado em um jornal, e hoje, com certeza, se você procurar, você vai encontrar esse texto do Mário Quintana nas redes sociais, até porque, como eu falei para vocês há pouco, muita gente se identifica muito com esses dois últimos versos do poema, que são Eles passarão e eu passarinho. Por último, tem o pensamento de quem são os leitores e por que o autor do texto ele fez essas escolhas. A gente costuma dizer que os poemas, eles são textos muitas vezes atemporais. Eles passam a fronteira e eles seguem de geração em geração com as mesmas informações que acabam fazendo um sentido diferente numa época diferente, mas eles continuam tendo uma intenção por trás deles. Então, esse texto do Mário Quintana, ele é um texto que a gente chama de atemporal. Quando você pensa, depois nós vamos fazer uma análise ainda nessa aula um pouco mais aprofundada desse poema, e você vai perceber que aquilo que ele disse na época em que a ditadura militar aconteceu, continua fazendo sentido hoje. E que a mesma brincadeira que ele fez com as palavras, usando o aumentativo e o diminutivo passarão, de pássaro, e passarinho, de pássaro, continuam também fazendo um sentido muito interessante para a gente. Quando nós pensamos a respeito dos poemas, nós também temos que pensar a respeito de algum tipo de influência que o autor deseja trazer para as nossas vidas e da estrutura em relação aos outros gêneros. Eu também falei há pouco para você que a estrutura de um poema, se você olhar para o texto aí junto comigo, você vai ver que esse texto, ele é um texto em verso. Pensa aqui, ó, desse ladinho, que ele aparece numa folha em branco, por exemplo, sempre na mesma direção, mas você vai perceber também que ele tem linhas que nós chamamos de linha descontínua. Você vê que ele encerra aqui, onde eu estou apontando o estão para você, depois eu vou para outra linha, onde eu tenho uma outra palavra, começando um outro verso, que também não vai até o final da linha. Então, isso nós chamamos de linhas descontínuas, que é muito diferente de um texto que nós chamamos de texto em prosa, algo para você aprender e gravar aí para você. Existem textos que são organizados em verso, como é o caso desse texto do Mário Quintana, e existem textos que são organizados em prosa, que são aqueles textos em que você tem um bloco de linhas que formam um parágrafo e que formam um texto muito maior, ok? Então, a estrutura em relação aos outros gêneros, ela também precisa chamar a sua atenção, porque existem poemas que nós vamos ver nas aulas mais à frente, que são poemas concretos, em que o autor do texto, ele se utiliza inclusive de uma forma diferente para que ele apresente as ideias dele.
Por último, vamos pensar nos elementos composicionais que aparecem nesse poema. Quais são as ideias que estão presentes aí? Como é que um poema ele se estrutura? Presta atenção aqui, ó. Quando eu tenho essa palavrinha aqui, caminho, eu tenho uma palavra que tem um som parecido com outro som que aparece no mesmo poema, que é passarinho. Então, essa semelhança de som nós chamamos de rima. E quando eu tenho alguns poemas, a rima ela é algo que vai aparecer. Isso não quer dizer que obrigatoriamente todo poema ele precisa ter uma rima. Existem poemas em que isso não acontece. Principalmente alguns poemas de uma época da literatura que nós chamamos de modernismo. Mas no caso desse, você observa que houve uma intenção do poeta de construir o que a gente chama de rima no texto, que é essa semelhança de som entre as palavras. Vamos só recapitulando de vez em quando, tá bom? Texto em verso é aquele texto que não tem linhas contínuas, ou seja, você não tem do início até o final da linha. Texto em prosa é aquele texto que tem linhas contínuas. É aquele que você constrói no seu caderno, por exemplo, quando você está copiando um conteúdo do quadro na sua escola. Além disso, nos poemas, em relação à estrutura composicional dele, nós ainda temos isso que você acabou de ver aqui, que é o som parecido entre as palavras, essa semelhança de som que nós chamamos de rima. Ao longo dessa conversa toda, eu tenho falado com você a respeito de aumentativo e diminutivo. E agora você vai prestar atenção para você entender o que é o grau aumentativo e o grau diminutivo. Quando você for estudar, você vai aprender que o substantivo ele tem 3 graus, o que a gente chama de grau normal. Muitos estudiosos apontam dessa maneira, que é as palavras sem nenhuma flexão. Então, água está no grau normal, amigo está no grau normal, pássaro está no grau normal. Mas existem também 2 graus que nós chamamos, e aí eu vou apontar aqui para você, tá? Aumentativo e diminutivo, que é quando você faz com que a sua palavra dita ou escrita, ela indique o tamanho maior ou o tamanho menor. Então, esses graus, além de eles servirem para dar ideia de aumento ou diminuição, eles também servem para a ideia de construção de alguns sentidos que nós vamos perceber um pouquinho mais lá na frente. Por enquanto, eu quero que você aprenda essas palavras aqui: aumentativo e diminutivo. É só de uma forma que eu consigo construir esse grau aumentativo e diminutivo? Não. Tem o grau que nós chamamos de analítico, que eu estou apontando aqui para você, e o grau que nós chamamos de sintético. O que é o aumentativo, que eu chamo de aumentativo analítico? É aquele em que eu me utilizo da palavra no grau normal e de uma outra palavra que indique aumento de tamanho. Então, poema grande é aumentativo, poema pequeno é diminutivo. E o sintético seria com a utilização de um sufixo. Olha aqui no finalzinho. Poema, no aumentativo, passa a ser poemão, e no diminutivo, para nós usarmos a palavra que o Mário Quintana utilizou, passa a ser poeminho. Ou seja, eu não uso mais 2 palavras. Eu uso a palavra que nós chamamos de primitiva e acrescento um sufixo nessa palavra para eu ter o grau diminutivo ali. Vamos pensar aqui, ó, como esse diminutivo, ele faz muita diferença na hora de eu construir o sentido no texto. A tirinha que você está lendo aí é do Garfield, e o John, que é o dono, diz assim: uma tigela de leitinho quente para o gatinho lindo. E aí o Garfield responde com aquela expressão no rosto que você está observando aí, com o seguinte: um banho de leitinho quente no homenzinho engraçado. Nunca seja condescendente com o gato. O John, ele utilizou substantivos no diminutivo. Quais foram esses substantivos no diminutivo? Gatinho e leitinho, que estão aparecendo bem aqui para você, ó. Leitinho
e gatinho, ok? Com que intenção que ele fez isso? Pensa aí, quando você diz para sua mãe assim, ó, mãezinha linda do meu coração, pega um copo de água para mim, por favor. Você colocou a palavra mãe no diminutivo. Pensa no que o John fez aqui também, usando a palavra no diminutivo. Então, a intenção dele era ser carinhoso. Só que é um carinhoso que talvez para o Garfield pareça exagerado, não é? Um carinhoso muito meloso, digamos assim. E o Garfield responde jogando a tigela de leite no John. Só que na fala do Garfield, que é a nossa pergunta aqui a seguir, também existem palavras no diminutivo. Um banho de leitinho quente no homenzinho engraçado. Quando você olha para a expressão do Garfield, será que ele quis ser carinhoso com o John da mesma maneira que o John foi carinhoso com ele? É óbvio que não. Nesse caso, usar as expressões leitinho e homenzinho foram para que a ironia ela fosse construída. Então, quando nós olhamos para o terceiro quadrinho e você observa a expressão do Garfield que você está olhando aí, você percebe que o terceiro quadrinho ele te ajuda a responder a segunda questão. O Garfield não está feliz e nem está sendo carinhoso com o John. Por isso que o diminutivo apareceu. Então, percebe como o diminutivo no texto do John e o diminutivo no texto do Garfield tem sentidos completamente diferentes. E não é em nenhuma das duas situações para indicar tamanho. O que eu quero dizer para você? Que quando nós usamos o aumentativo e o diminutivo, nós podemos sim estar querendo indicar tamanho, mas nós podemos também estar construindo um outro sentido para aquilo ali. Observa, por exemplo, essas palavrinhas que estão aparecendo aí para você. Jornaleco, barbicha, queridinha, mulherzinha, pedacito, que tem uma entonação muitas vezes depreciativa. E aí vamos voltar agora para o nosso poema, para nós pensarmos no aumentativo e no diminutivo que esse poema ele traz para nós, que estão já destacados aí para você. Eles passarão com o aumentativo de pássaro e eu, passarinho, com o diminutivo de pássaro. A perguntinha aí é: quais os efeitos de sentido provocados pelo uso de diminutivo? Olha só, uma das informações que eu dei para você lá no começo da nossa aula foi que o poeta, ele escreveu esse texto na época em que a ditadura militar ela estava acontecendo. Então, quando Mário Quintana usa a expressão eles que estão atravancando o meu caminho, quem será que são esses eles a quem ele se refere no texto? E aí você pode pensar, porque eu falei para você que o poema, aliás, ele foi escrito na época da ditadura. Então, eles aí provavelmente são as pessoas que embargavam a produção textual ou a apresentação da literatura ou quaisquer que fossem as intenções e expressões artísticas naquela época. Só que o Mário Quintana, ele diz algo a respeito desse eles que estava atravancando o caminho. Ele diz, eles passarão e eu passarinho. Quando ele diz isso, ele está querendo apontar para nós, e aí você brinca, tem uma série de possibilidades com essas palavras, tá? Quando você tem o passarão, por exemplo, você tem a ideia do verbo passar no futuro, eles passarão, ou seja, essas pessoas que estão me atrapalhando, elas vão passar. E a ideia do passarinho, eu passarinho, e não com o peso do passarão, tanto pássaro no futuro, tanto pássaro no aumentativo, quanto o verbo no futuro, o verbo passar no futuro, a ideia ela continua sendo, essa palavra ela tem mais peso do que passarinho, mas eles também podem ser mais pesados do que eu e a leveza da minha vida vai me fazer passar por tudo isso de uma maneira muito tranquila. Então, existe uma série de possibilidades de interpretação nesse poema que o Mário Quintana ele quis traduzir para
para a gente através da poesia, porque o texto literário, ele tenta falar com a gente de uma outra forma que não utilizando aquela linguagem com o sentido literal. Lembra? Nós já falamos disso num outro momento aqui. A linguagem, às vezes, ela tem um sentido que ela traz para a gente um significado diferente. Então, a brincadeira com as palavras aí, ela traz tudo isso para nós. A outra perguntinha aqui é: que tipo de oposição se provoca a partir dos sufixos ão e inho? Lembra que o nome do poema, ele já dá para nós uma ideia de que pode existir uma oposição ali, que é poeminho do contra, ok? O título é essa expressão que aparece aqui em cima para você não esquecer, tá bom? O título do poema, ele já traz uma ideia para nós a respeito de uma determinada oposição que pode aparecer no poema. E quando essas palavras, elas aparecem, passarão e passarinho, é exatamente para que esses dois mundos, lembra? Eles são pessoas que estão fora, que estão me atrapalhando, que estão me fazendo não conseguir algo. E aí esse eles é um bloco, é uma ideia, traz uma separação e eu sou alguém que estou distante disso aí. Então, presta atenção que lá no texto você tinha eles passarão e eu passarinho. Então, o aumentativo e o diminutivo, eles constroem também essa ideia de oposição, de dois mundos ou de dois lados que estão em oposição. Lembra do contexto de produção? O texto ele foi escrito na época da ditadura militar, então ele está em oposição a mim, por isso talvez o meu poema ele seja um poema do contra a situação que eu tenho ali, que era uma situação de opressão, que era uma situação que não me permitia, enquanto artista, que era o Mário Quintana na época, expressar tudo aquilo que eu pensava. Se você ler a respeito da ditadura e do que foi a literatura nessa época, você vai com certeza descobrir muita coisa legal. Para nós finalizarmos, nós vamos aqui em poucas palavras pensar a respeito do que nós vimos hoje. Primeiro, você não pode esquecer, o substantivo nomeia todos os seres que existem. Então, cadeira, Mário, cachorro, o seu nome, o nome da sua mãe, João, Maria, José, Glauce, tudo é substantivo. E aí nós temos substantivos próprios, substantivos comuns, substantivos simples, substantivos compostos e além de uma classe gramatical chamada substantivo, nós temos várias outras classes gramaticais também. O substantivo é uma palavra variável, ou seja, ela pode ser flexionada. Você viu hoje, por exemplo, que nós temos substantivos no aumentativo e no diminutivo. E uma das flexões diz respeito exatamente a isso. Aumentativo é quando nós usamos a palavra e indicamos o aumento de tamanho ou atribuímos um sentido diferente, e o diminutivo é quando nós desejamos indicar a diminuição do tamanho ou um outro sentido, como você viu no caso das expressões leitinho e homenzinho que apareceram lá para você. A flexão de grau nem sempre ela vai dizer respeito apenas ao tamanho. É preciso que a gente considere o propósito comunicativo dessa utilização. E aí, para você não esquecer do que é propósito comunicativo, você vai pensar. Quando o Mário Quintana usou o diminutivo passarinho e quando ele usou o aumentativo passarão, ele tinha uma intenção, brincar com as palavras, falar da oposição que existia naquela época. Quando o Garfield usou a expressão homenzinho, ele não quis falar do tamanho do John, dizendo que o John era um homem pequeno. Quando o John usou a expressão leitinho, oferecendo leite para o Garfield, ele também não quis falar do leite, que era um leite pequeno, até porque nós nem conseguimos medir o tamanho de um leite, nós medimos a quantidade. Mas quando a sua mãe diz que ela vai trazer um leitinho para você tomar antes de você dormir, é porque ela está sendo carinhosa. Então, aumentativo e diminutivo indicam, sim, às vezes, aumento e diminuição do tamanho de algo. Mas nem sempre é só isso. Muitas vezes, a indicação ela é
de uma forma que nós chamamos de subjetiva. Aquilo que eu estou pensando ou aquilo que eu estou sentindo vai ser transmitido à medida que eu uso um substantivo no aumentativo para falar do meu amigão, ou de um carinho que eu quero dizer para alguém, chamando a minha mãe de mãezinha ou seu pai de paizinho, já que a gente está bem pertinho dos dias dos pais, ok? É isso, a gente se vê na próxima aula. Até!